Hoje nós vamos falar sobre os perigos da omissão. Segundo o dicionário, omissão é o ato ou efeito de não mencionar algo ou alguém. Omitir é não mencionar algo ou alguém, ok? É também deixar de dizer, escrever ou fazer algo. Omissão é também deixar de lado, desprezar ou esquecer. No direito, falando de forma jurídica, legal, no direito, omissão é a conduta pela qual uma pessoa não faz algo que seria obrigada a fazer, ou quando a pessoa tem condições de fazer algo e não faz. Então, se encaixa aqui no que Tiago disse. Omissão é quando eu deixo de fazer aquilo que eu deveria fazer. E aí Tiago fala sobre isso. Tiago diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele está cometendo pecado. E é o pecado da omissão. Aí continuando, em outras palavras, omissão é a falta do cumprimento do dever. É o que nós lemos aí em Tiago. Muitas pessoas confundem a omissão com a prudência. Isso é uma coisa corriqueira. Talvez vocês aqui já fizeram essa confusão. Muitas pessoas me procuram no gabinete pastoral, ou eu procuro as pessoas e de vez em quando eu me deparo com isso, com essa mistura que muita gente faz. Não, eu não falei, eu não fiz, eu não tomei uma atitude, eu não repreendi porque eu não quis me meter. Eu quis ser prudente, porque a Bíblia diz que eu tenho que ser prudente. Agora, omissão não tem nada a ver com a prudência. São coisas completamente diferentes. Aí eu coloquei aí, é um exemplo, com 3 situações, com 3 atitudes diferentes. Entenda que a omissão e a prudência são antagônicas. O que é uma coisa antagônica? Uma está de um lado e a outra é oposta, né? Então, são coisas completamente diferentes. Uma está de um lado, outra está do outro. Não são sinônimos, ok? Então, vamos lá. Por exemplo, aí colocamos 3 situações. Qual é a primeira? Se você ouve um barulho de briga na casa do vizinho e você vai lá ver o que está acontecendo, isso é o quê? Imprudência e falta de sabedoria. Porque você está se colocando em risco de vida. Agora, se você ouve esse barulho de briga e não faz nada, eu não quero me meter, não é comigo. Você está sendo omisso. Está errado também, está sendo omisso. Mas se você ouve o barulho e liga anonimamente para a polícia, você está sendo o quê? Prudente. Então aqui temos 3 atitudes. 3 atitudes de uma mesma situação. Ora, acontece algo com o vizinho, eu estou vendo, ou alguém está sendo espancado, eu tenho que ter sabedoria para lidar. Eu tenho que ter prudência para lidar. Sabe que muita gente perde a vida porque se intromete em brigas alheias. Quantas histórias nós conhecemos de pessoas que, viu o marido batendo na mulher e foi lá, e ele foi morto. Por isso que a Bíblia ela é perfeita, porque a Bíblia diz assim, mais vale um cachorro vivo do que um leão morto. Então, às vezes é o herói, eu vou ser o herói. A Bíblia está dizendo que tem mais valor você vivo do que morto. Porque ele está dizendo, um cachorro é muito menor, menos corajoso do que um leão, mas ele tem mais valor do que o leão morto. O leão só tem valor vivo. Morto ele não tem valor. Então não adianta você ser o herói da história se você se coloca em risco desnecessariamente. Existem momentos que a gente está no tudo ou nada, uma situação onde você precisa salvar pessoas e você está naquela... Não estou falando disso, estou falando que muitas vezes nós nos colocamos em risco por imprudência. Não porque estamos sendo altruístas para salvar pessoas. Por exemplo, tem um caso muito famoso de uma professora que ela morreu salvando as crianças do incêndio provocado por um endemoniado que foi lá e tocou fogo. Vocês lembram dessa história? Ficou muito conhecida. Foi lá em Minas, eu acho, Minas Gerais. Ela é uma heroína, porque nesse caso ela estava tentando salvar.
crianças indefesas. Então ela foi lá e salvou. Infelizmente ela perdeu a vida, mas ela salvou a vida de muitas pessoas. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando em casos como esse, que você se coloca em risco desnecessariamente, porque é quando existem outras possibilidades. Existe a possibilidade de você resolver de forma prudente. Então, eu estou ouvindo um barulho de briga aí, que parece que alguém está batendo em alguém. Eu não vou lá, porque eu não posso me intrometer e eu não posso me colocar em risco. Eu também não vou fingir que não estou ouvindo. Qual é a atitude? Existem caminhos. Qual o caminho? Eu vou ligar para quem pode resolver. Então, pega ali o telefone da polícia, chama a polícia e você nem precisa se identificar. Você dá o endereço e é sempre recomendado que você não se identifique. Dá o endereço e diz, estou ouvindo, não sei o que é, mas estou ouvindo um barulho. Você fez sua parte, você não se omitiu. Leia aí para a gente, Provérbios 20 e versículo 3. É uma honra você evitar contendas, você evitar brigas, você não criar, como disse o último lido aí pelo Pedrinho, não criar a questão. Mas tem gente, e aí a Bíblia está dizendo o quê? Que o tolo, ele é aquele que gosta de começar a briga, se intrometer na briga, entrar no meio da confusão. Não tem... Gente, quem conhece gente assim? Levanta a mão. Você deve ter um vizinho barraqueiro, uma família, um parente, que não perde a oportunidade. É assim, tá a briga, eu vou lá. Não, é aquela história, não pode ver um problema que ele quer se meter. A Bíblia está dizendo que nós devemos agir com sabedoria. Não podemos nos intrometer na vida de ninguém. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Agora, eu também não posso me omitir diante de situações como essa aqui que eu falei. Você está vendo que alguém está... O nível, né? Que uma coisa é uma discussão normal. Aí você está ouvindo um barulho de briga, você está ouvindo um barulho de móvel quebrando. Ah, não é comigo. Você poderia, de repente, salvar a vida de alguém com uma ligação. E você fizesse. E aí, de repente, no outro dia, amanhece, eita, o marido matou a mulher, ou a mulher matou o marido, ou matou a criança. E aí você, meu Deus, eu não fiz nada. É horrível isso. Então, não confunda as coisas. Vamos seguir só esse próximo parágrafo? Não confunda as coisas. Não seja omisso, mas também não seja intrometido. Não se meta em questões que não lhe dizem respeito.